Obrigado, professor Custódio. Eu vou, então, começar já a fazer a apresentação aqui. Primeiro, eu vou mostrar um pouquinho do que a gente faz no Laboratório de Energia Solar da URGS. Tá? E aqui é a posição perto da entrada do campus. Tá? Ali fica o Laboratório de Energia Solar, para quem conhece essa região. Ele tem uma vista aérea, assim, digamos, da área do laboratório. Nós temos aqui vamos chamar de sede do laboratório, já com um sisteminha fotovoltaico instalado desde 2004 ali. E tem uma parte com aquecimento, né, com energia solar. Também se pode produzir aquecimento de ar e de água. Esse aqui é um diagrama dos dois prédios. E alguma coisa que a gente faz ali é ensaio de módulos fotovoltaicos com radiação solar natural e teste também de módulos fotovoltaicos com um simulador solar, que seria com radiação solar artificial, digamos, mas que sempre se repete da mesma forma. A radiação solar natural digamos, é até preferida em certos momentos para tirar dúvidas de qualquer coisa, mas não se repete sempre igual, enquanto que com o simulador solar a gente consegue repetir sempre a mesma intensidade de radiação e mesmo tipo. Além disso, o laboratório tem ambiente para caracterizar inversores, medir inversores de sistemas fotovoltaicos. Nós fazemos uma análise termográfica, isso aqui são alguns exemplos de estudos feitos no próprio laboratório. Medições de espectro solar, da radiação solar, intensidade da radiação, e também a distribuição espectral, com modelos estudados, e tem várias técnicas, e até para observar diferenças de respostas espectrais em materiais diferentes também, nos módulos fotovoltaicos. Então, eu preparei assim a apresentação um pouquinho sobre como funciona. Eu sei que muitos de vocês até estão um pouco cansados de ver essas coisas, outros ainda talvez interessados, né? Vou mostrar um pouquinho como funciona o sistema fotovoltaico, como é que é feito o módulo, alguns nomes, algumas coisas, e depois vou mostrar o que tem acontecido no mundo e como está evoluindo esse sistema. Então, comecei saltando a figura principal aqui no caso, que é o efeito fotovoltaico. Basicamente depois de pronta uma célula fotovoltaica, nós vamos ter um semicondutor com regiões diferentes, com comportamento eletrônico diferente, densidade de elétrons maior numa região do que na outra, e nesse sistema, que também em tamanho pequeno é chamado de fotodiodo, que é bastante usado em eletrônica, em tamanho grande é a célula fotovoltaica. Ele basicamente tem a propriedade de converter a radiação luminosa, pode ser uma parte da radiação solar ou a radiação de outra origem, mas que tenha uma certa faixa de comprimentos de onda. Essa radiação entra dentro do material semicondutor. O mais utilizado é o silício, né, que eu vou mostrar logo em seguida. Mas esse semicondutor, então, tem uma região chamada emissor, outra chamada base, e quando entra a luz ali dentro, ela arranca elétrons da ligação entre os átomos, e esses elétrons arrancados, eles vão se dirigir, né, nesse caso aqui, ou para cima, né, do sistema, e as lacunas, que são o lugar que ficou sem o elétron, como se fosse uma carga positiva, se dirige para baixo, e com isso é possível formar uma corrente elétrica. Então, esse já é conhecido há muito tempo, já é fabricado há bastante tempo também, mas inicialmente eram preços muito altos, a ponto de que logo que se desenvolveu um pouco mais, e tivesse bem garantido já o funcionamento, se usava para alimentar satélites no espaço, mas à medida que foi passando o tempo, isso foi baixando o custo. E as técnicas de produção, tanto dos materiais quanto dos dispositivos. O silício monocristalino, o silício cristalino, que se divide em monocristalino e multicristalino, eles são, digamos, é o material mais utilizado na fabricação dos módulos fotovoltaicos utilizados hoje em dia. Então, o monocristalino é constituído de átomos que estão todos arranjados, como a gente chama de um cristal único, porque todos os átomos são alinhados. E ali tem uma imagem de um tarugo, porque
Na fabricação, tem uma das técnicas de fabricação desse silício monocristalino, é uma máquina onde vai, à medida que vai solidificando o silício fundido, se transformando em silício sólido, ele vai girando e forma um material desse tipo. E isso, depois de cortadas fatias muito fininhas desse material, ele vai resultar numa célula solar que seria um círculo que, por sua vez, também pode ser cortado nos cantos para ficar com um formato um pouco mais quadrado. Esse formato mais quadrado consegue aproveitar melhor a área do que o próprio círculo, mas tem vários modos que foram e são ainda fabricados com o formato do próprio círculo. Por outro lado, o silício multicristalino tem uma técnica de solidificação que acaba ficando um pouco mais barato, em vez de ter aquela máquina que fica girando e solidificando lentamente o silício. O silício fundido é jogado dentro de um container onde ele resfria e forma um bloco, e com a diferença que esse bloco ele forma zonas onde os átomos são alinhados, mas com uma interface entre outra. Então são grãos muito grandes em relação, por exemplo, o aço também é cristalino e tem grãos, só que os grãos no aço normalmente são microscópicos, muito pequenos, e nesse caso são grãos bastante grandes, mas que não têm a mesma qualidade exatamente do silício monocristalino. E esse multicristalino forma células, então, algumas delas, até algumas mais atuais, não se consegue perceber essas manchas que seriam, na verdade, são os próprios grãos do silício, né, poli e multicristalino, que estão ali e acabam formando também células fotovoltaicas e são tão boas, ou quase tão boas, quanto as do silício monocristalino. O que caracteriza uma célula solar, em termos elétricos, depois que ela está funcionando, eu quero ver se está funcionando bem, encontrar a eficiência, então, é o que a gente chama de curva característica. Essa curva característica é o que se obtém quando se coloca uma célula solar fabricada, já pronta, se coloca numa iluminação constante e se mede um gráfico para várias tensões qual é a corrente que está passando. Então, essa característica é chamada de IV, é a corrente versus tensão. Então, essa curva, quanto mais formato assim quadrado, é melhor do que se fosse muito diretamente indo dessa... Essa aqui é a corrente de curto-circuito, essa aqui é a tensão de circuito aberto, e durante todo esse percurso entre corrente de curto-circuito e tensão de circuito aberto, eu tenho vários pontos onde eu posso encontrar uma potência máxima. Essa curva azul seria o produto da tensão vezes a corrente, me dá a potência elétrica, então tem um ponto de máxima potência. E a partir de uma célula, se eu mudar a intensidade, esse que está escrito G aqui é de irradiância, que a gente chama, é a radiação global que está incidindo sobre o módulo, e 1000 watts por metro quadrado é um sol bem forte, digamos assim. E à medida que eu vou diminuindo essa intensidade de iluminação do módulo, eu vou tendo menos corrente. E eu vou perdendo também um pouquinho da tensão, mas essa é a característica básica de diminuir a corrente à medida que diminui a intensidade da radiação solar. Por outro lado, se eu vou aumentando a temperatura, agora sempre com a mesma radiação forte, mas eu vou aumentando a temperatura. Se observa uma diminuição da tensão e uma modificação muito pequena na irradiância, na corrente, desculpa. Na verdade, aumenta um pouquinho, quando aumenta a temperatura para a mesma irradiância, aumenta um pouquinho a corrente, mas é em pequena quantidade. Então, o que acontece mais importante é a queda de tensão aqui. Então, uma célula, até nessas imagens aqui já tinham os números aqui de tensão, uma célula ela produz aqui 0,6 volts, meio volt, digamos assim. E com meio volt não dá para fazer nada. Então, uma célula sozinha dá para medir e tal, mas não dá para utilizar essa energia, mesmo qualquer instrumento que usa uma pilha normal de 1,5 volt, eu preciso de umas 3 células em série. E ao colocar as células em série, eu vou aumentando a tensão, eu vou somando 2 células em série e aumenta a tensão. E eu colocando várias células em série, então várias células associadas vão formar um módulo. Existem módulos de diferentes características elétricas também, com diferentes números de célula em série, né? Hoje em dia, os mais comuns têm 60 ou 72 células
mas existem vários tipos, dependendo da finalidade, onde eu vou utilizar o módulo fotovoltaico. O que é um módulo fotovoltaico, além de ser constituído por células que estão em série? Essas células elas devem ser encapsuladas, poderia ser num outro material, num plástico, tem alguns módulos que são diferentes desses, mas o mais comum é assim, encapsulada debaixo de um vidro, que seja um vidro temperado e com baixa absorção da radiação solar, para que a luz consiga atravessar o vidro e que esse vidro seja forte mecanicamente para não quebrar, por exemplo, um vidro colocado de forma plana, até com o vento ele pode flambar e quebrar. Então, para dar mais resistência mecânica, vidro temperado. E, além disso, esse encapsulante é a maneira como eu vou colar a célula no vidro. Então, também é bem comum utilizar isso aqui, é etilvinil acetato, é um plástico que funde a 90 graus, então é pegar um vidro, colocar ele dentro de uma prensa com calor e esse plástico funde e cola a célula no vidro. Quem dá a resistência mecânica é o vidro. Na parte de baixo se coloca um outro plástico. Esse Tedlar é um nome comercial, na verdade, mas é de um plástico que resiste bem à intempérie. Normalmente é utilizado de cor branca no fundo, né? Mas tem de outras cores também. E também tem módulos diferentes que são feitos com vidro em cima e vidro embaixo. Aí são mais pesados, são um pouco mais caros e tal. Mas, de qualquer forma, esse módulo é o conjunto das células encapsulado para ter uma resistência mecânica boa. E ele tem um tamanho que começou a crescer à medida que, primeiro, eram instalações muito pequenas, era pequeno o módulo, ele foi crescendo, mas ele já chegou num tamanho que parece que, por enquanto, não vai crescer muito mais além disso, porque o tamanho dos módulos, hoje em dia, é 2 metros por 1 metro. É um módulo que eu consigo agarrar ele, uma pessoa consegue agarrar o módulo e carregar. É que se eu fizer, existem módulos 4 metros e tal, mas aí eu já tenho que trazer uma máquina para transportar, para instalar o módulo. Aí já fica diferente. Então, por enquanto, eles estão numa dimensão assim que uma pessoa pode agarrar o módulo, levantar ele na escada, que o outro está subindo no telhado lá levar um módulo. Então, por essa escala nossa de ser humano, aí continua sendo desse tamanho mais ou menos. Agora, com vários módulos, eu vou formar o que a gente chama de painel. Um painel, se usa também um módulo chamado de painel solar, mas um painel seria um plano, todos os módulos estão no mesmo plano, esse forma um painel. E eu ainda posso associar vários painéis e formar o que a gente chama de arranjo. Um arranjo é um conjunto de painéis e interligados depois eletricamente, pode ser em série, paralelo, dependendo se eu quero mais tensão ou mais corrente. Ao colocar os módulos em série, eu aumento a tensão do sistema. Ao colocar os módulos em paralelo, eu mantenho a tensão, claro, com igual número de módulos, e aumento a corrente. Então, eu posso jogar com tensão e corrente como o projeto exigir. E eu posso ter vários arranjos formando uma instalação, que o pessoal também chama de usina, nem sempre é uma usina de tamanho grande, tem uma usina, pode ser fora da cidade, pode ser uma usina urbana, mas é bem comum usar essa palavra de usina para uma central fotovoltaica com vários módulos. Aí, o que acontece, por exemplo, quando tem sombra? Eu vou falar um pouco mais aqui de situações urbanas, tá? E também sobre a energia geral, produzida de forma geral, mesmo em usinas maiores. Mas um dos trabalhos que a gente faz ali é observar como que a projeção de sombras, seja de uma fileira na outra, ou seja de um prédio num sistema fotovoltaico, como que isso pode afetar os módulos. Então, no caso, os módulos fotovoltaicos eles já são fabricados com os dispositivos de proteção para não perder tanto a potência, que chama de diodo de bypass, é um diodo de desvio que faz com que... esses gráficos mostram o impacto do sombreamento de apenas uma célula em um módulo. Então, se sombrear uma célula com os diodos da maneira como eles são fabricados hoje em dia, a curva característica, em vez de ser essa de fora, que seria sem sombreamento, dependendo da intensidade de radiação solar, ela vai ser maior ou menor, mas vai se perder somente uma parte da curva, né? E se não tivesse o diodo, se perderia mais. Aí, não dá para colocar um gráfico geral, porque, na verdade, depende até da tecnologia de fabricação de cada célula e tal. Isso aqui não é sempre assim, mas é uma maneira de se ver que existem perdas com sombreamento,
mas elas podem ser reduzidas com esses cuidados, por exemplo, de utilizar o diodo. Aqui um exemplo que mostra também, na hora de fabricar um módulo, eu poderia colocar células redondas, que não vão ocupar todo o espaço, ou ocupar de forma diferente, ou utilizar células quadradas, mas às vezes é desejável não preencher todo o espaço, como aqui nesse exemplo, é uma instalação no qual eu estou produzindo iluminação também, ao mesmo tempo eu estou jogando com a produção de energia elétrica, mas também aproveitar a iluminação da radiação solar no prédio. O que, até porque nós temos um tempo limitado, não dá para entrar em todos os tipos de sistema, mas há muito tempo atrás começou o desenvolvimento do sistema solar, mas basicamente para estações isoladas, longe da rede elétrica. Porque ali eu não tinha muitas formas de produzir energia elétrica, eu teria que usar ou um pequeno aerogerador, ou, sabe, às vezes é difícil de fazer uma instalação, mas como o sol em vários lugares existe, então pequenas instalações com baterias são instalações isoladas. Mas aí a energia solar fotovoltaica não decolou muito, porque o número dessas instalações também era pequeno. E, na verdade, a grande evolução em termos de quantidade de produção, e foi aí que começou a reduzir o custo, foi a utilização de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, que podem ter dimensões diferentes. É basicamente o mesmo tipo de instalação, só que em tamanhos diferentes. Uma casa, ou não, um prédio pequeno, com uma instalação pequena, aqui um shopping, um centro comercial, uma escola, com uma instalação maior, ou uma instalação bastante grande, que pode ser até uma planta centralizada fotovoltaica, que pode até estar longe da cidade. E o fato de ter, aqui no caso essa caixinha desenhada aqui do lado, é como se fosse um inversor de grande porte, que pode ter uma subestação, e eu posso trazer energia também em alta tensão. No caso, isso aqui representa uma rede e que está interligado à rede. A grande diferença é que, nesse caso, apesar de que hoje já tem uma evolução também de poder usar baterias nesse sistema, mas nesse caso eliminam as baterias e eu posso utilizar durante a noite a energia produzida lá pelo pessoal da eólica, lá que tem um aerogerador que tem vento também de noite, ou uma hidroelétrica. Então, durante o dia, enquanto tem sol, essa energia ou é consumida no local ou é injetada na rede, mas não usa baterias. A bateria é a própria rede que está servindo, fazendo o papel de bateria. E o que é impressionante hoje, quer dizer, esse gráfico ele está mostrando o que aconteceu com os custos da energia, que com esse sistema interligado à rede foi crescendo, crescendo, evoluindo. Eu vou mostrar uns gráficos agora, mas esse aqui mostra como mudou o custo da energia de forma internacional. Isso aqui é uma agência internacional de energias renováveis, que mostra de 2010 a 2017, quer dizer, nesses últimos 7 anos, uma mudança de preço da energia elétrica produzida por fotovoltaica em usinas, né, de uma forma geral no mundo inteiro. Cada pontinho desses é uma usina, então o preço varia muito, mas tinha uma concentração aqui, a média deu um preço e caiu 71%. O preço que era, talvez, em 2010, de todas essas formas de energias renováveis, a mais cara era a fotovoltaica. A gente pode ver aqui, tem biomassa, geotérmica, hidráulica, fotovoltaica, a parte de energia térmica, de solar também, produzindo eletricidade com calor, energia eólica, né, onshore e offshore, mas de qualquer forma era muito caro e hoje está competindo com as outras, em alguns casos, em algumas situações até mais baixa que outras. Então, despencou o preço pela alta quantidade de módulos que começaram a ser produzidos à medida que as pessoas foram acreditando que isso realmente poderia ser verdade. A gente tem vários exemplos aqui no Brasil mesmo de previsões que diziam, né, nós já tivemos pessoal do governo dizendo que antes de 2050 nem pensar que a energia solar fotovoltaica não vai ter chance por causa do custo e tal, e isso tudo se confirmou depois que não é bem assim. Esse gráfico ele mostra a evolução da quantidade de energia solar instalada em cada ano, no mundo inteiro. Tá? Depois é dividido, as cores mostram mais ou menos os continentes. Né? No caso da Ásia, foi separada a China
porque a China é um exemplo de que a China começou a produzir módulos fotovoltaicos em grande quantidade porque a Europa estava necessitando. A Europa estava crescendo as instalações e eles já na Europa não conseguiam produzir tudo que eles instalavam. Então a China começou a produzir para exportar. Mas em algum momento veio aquela crise na Europa, eles pararam de comprar tanto e até todo mundo começou a pensar, bom, agora vai acabar com a fotovoltaica porque a China não vai ter para quem vender. Só que na China eles têm, além de uma área muito grande, uma população muito grande, um consumo muito grande, e eles mesmos começaram a instalar na própria China. Eles continuaram produzindo e usando os próprios módulos fotovoltaicos. Então, na verdade, não parou, quer dizer, continuou o crescimento do sistema. Então, esse amarelo escuro aqui se vê que é o maior produtor hoje. Isso, na verdade, é de instalado. A maior capacidade instalada em cada ano é na própria China. Mas aumentou muito. Esse aqui do ano 2000 até 2017, esse é o último gráfico que tem desses aqui, chegou a praticamente 100 gigawatts de potência instalada. Esse gráfico é uma previsão para o futuro. A gente viu aqui, o 100 está aqui, ó, mas aqui, 2017. E aqui tem vários cenários, sempre que o pessoal que faz previsão, eles fazem o cenário otimista, pessimista e tal. Então, até num cenário pessimista, até vai diminuir o ano que vem, esse ano. Aqui diminui e tal, a cada ano, mas a tendência no cenário otimista é que continue crescendo. Então, vai chegar lá em 2022 em 232 gigawatts instalados no mundo. Esse outro gráfico agora, ele mostra o que a gente chama de energia, a potência instalada, mas acumulada, não apenas a cada ano. Vai acumulando porque o módulo instalado hoje, no ano seguinte, continua funcionando. Então, como os módulos fotovoltaicos duram mais de 20 anos, eu tenho, durante muito tempo, aquilo vai acumulando, as instalações vão agregando cada vez mais. Então, nesse caso, não tem como baixar, né? Sempre aumenta, claro, ou fica igual ou aumenta, mas no caso dá para ver também o que aconteceu até 2017, continua aumentando, né? Se pegar a Europa, que é esse azul aqui, a gente vê que de repente não aumentou muito mais na Europa, mas nos outros países está aumentando. Então, no global, continua aumentando, ao ponto de chegar a mais de 400 gigawatts instalados no mundo hoje. 400 gigawatts é uma quantidade bastante razoável. E a perspectiva para o futuro dessa acumulação é chegar em 2022 com mais de 1.200 gigawatts, que é mais de 1 terawatt instalado no mundo. Tá? Depende também desse cenário de expectativa, maior ou menor. Agora vamos olhar esse gráfico aqui, que já foi apresentado já por várias pessoas. Esse gráfico ele tem a mesma tonalidade para a Europa e para o Brasil. O curioso é que aqui no Brasil ninguém se assombra com o tamanho do país, porque a gente aprende na escola, o Brasil é grande, a Europa quase, boa parte cabe dentro do Brasil, isso a gente aprende. Mas quando a gente mostra para o pessoal da Europa, a primeira coisa que eles dizem, não, mas o Brasil não é tão grande assim. Eles acham que não é tão grande. Né? Aqui foi feito o seguinte, para a mesma cor representando a mesma quantidade de radiação solar incidente, isso está mostrando que aqui no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, se poderia produzir mais energia elétrica com energia solar do que toda essa parte norte da Europa. Aqui a Alemanha está toda, ela é menos, porque essa cor verde é menos radiação solar do que em qualquer lugar do Brasil. E o norte da França, todos esses países aqui, ó, tem menos radiação do que no Brasil. Aqui no Brasil equivale mais ou menos ao sul da Espanha, sul da Itália, norte da África, nessa região aqui. Ou seja, além de ter uma extensão muito grande, nós temos muita radiação solar. E isso, certamente, pode ser aproveitado de uma forma bastante grande. Esse gráfico já não segue aquele mesmo diagrama de cores, então até parece uma modificação muito grande, mas é que aqui as cores foram um pouco mais forçadas para observar essa diferença. Esse aqui foi calculado pela radiação solar incidente em diferentes lugares do Rio Grande do Sul, e já calculando como seria um sistema operando, um sistema fotovoltaico operando. Então, isso aqui é a produtividade fotovoltaica, que é um número que, se eu pegar assim, numa média que chega entre 1.300 e 1.400,
E esse 1.400 significa que eu poderia produzir 1.400 kWh para cada quilowatt-pico instalado, 1.400 kWh por ano, né, por ano. Então, é uma maneira de ver também em quais regiões do Rio Grande do Sul eu tenho uma potencialidade um pouco maior. Mas não é motivo isso de fazer um deslocamento até um lugar onde tem mais sol. Eu não vou trocar a minha casa por outra casa só porque, entende, para produzir um pouquinho mais. Isso aqui é mais por informação. Aqui no Rio Grande do Sul agora está em elaboração um atlas para o Rio Grande do Sul, né? Existe um atlas brasileiro, mas com mais detalhe para o Rio Grande do Sul. Isso está sendo feito agora. Isso aqui é um trabalho preliminar, já que tinha sido publicado antes, mas mais ou menos dá para ver certas regiões que têm um pouquinho mais de potencial. Mas certamente, até pelo mapa anterior dá para ver, todo o estado do Rio Grande do Sul é equivalente ao sul ou à Itália, vamos dizer. A Itália está, né, em termos de cores, aqui vocês podem ver que é mais ou menos equivalente a coisas assim. O sistema fotovoltaico conectado à rede, ele basicamente atua com um sistema no telhado. Não necessariamente tem que ser, eu já vou mostrar também uma diferença que tem entre posicionamento, não tem que ser numa posição ideal, mas a melhor possível, a gente escolhe, coloca o módulo fotovoltaico e tem os equipamentos que o pessoal que faz a instalação, né, vai utilizar. Existe um equipamento importante aqui que é chamado de inversor. O módulo fotovoltaico ele produz corrente elétrica em corrente contínua e não corrente alternada. E o que a gente usa na rede é corrente alternada. Então tem que botar um inversor, se chama, um conversor de corrente contínua e corrente alternada, e ele já é preparado para fazer essa conexão já na tensão e na frequência da rede onde está instalado. É um equipamento que busca primeiro ver como é que é a condição da rede para se instalar, muito seguro. Apesar disso, existem normas de ensaio e que devem ter, digamos, uma certificação no inversor para poder ser utilizado, mas é uma maneira muito segura de injetar energia na rede e parte dessa energia pode ser consumida no próprio edifício onde está a instalação fotovoltaica. Então, o excedente é contabilizado, aqui no caso aqui tem dois medidores, né? Aqui no Brasil se usa um medidor que ele é bidirecional, ele mede quando a energia está indo para a rede, mede quando a energia está sendo consumida da rede, e dessa diferença aí se obtém uma redução no pagamento mensal da tarifa da energia elétrica, e isso pode ser como aquela figura que apareceu antes, tanto num centro comercial ou numa casa, né, um tamanho diferente. Antes de 2012, se é abril de 2012, teve um marco importante. Antes de 2012, inclusive, a gente participava de projetos que era para mostrar para as concessionárias que todo mundo tinha medo de fazer essa instalação, porque como não era muito conhecida, então tinha projetos que era para esclarecer aos integrantes das concessionárias que isso ali não era um bicho-papão, que era viável, mas a partir de 2012, quando a ANEEL colocou que era obrigatório para as concessionárias atender às solicitações de fazer essa conexão, que é através dessa resolução normativa, então que mudou um pouco, mudou muito, na verdade, o panorama aqui no Brasil dessas instalações. O que antes era meio uma coisa proibida passou a ser uma coisa legal e bem estabelecida. Houve modificações nessas regras, mas basicamente é que quem produzir energia elétrica através, não precisa inclusive, pode ser como está a figurinha aqui, pode ser bom, biogás não aparece aqui, mas pode ser biogás, pode ser eólica, pode ser fotovoltaica e até hídrica também, sistemas pequenos. Quem produzir dentro da distribuição, da zona de distribuição, ele pode fazer uma compensação do seu consumo de energia, entregando a energia nas horas em que tem excedente, entregando para a rede. E essa regra passou a se chamar de compensação, regras de compensação. Então, em 2016, houve uma modificação, porque inicialmente essas regras limitavam
o tempo em que eu podia fazer essa troca e tudo isso, isso aumentou em 2016 e passou a ser assim. Além de eu produzir energia na minha casa, eu também posso produzir em outros estabelecimentos do mesmo CPF ou do mesmo CNPJ e produzir num lugar e consumir em outro lugar, inclusive em outras cidades. É possível alguém ter uma casa na praia, instala lá, digamos a concessionária ACE, e mora em Porto Alegre num apartamento. Aqui não é mais difícil instalar num apartamento. Numa casa ele tinha área, instala, e aquela energia produzida lá pode ser contabilizada para descontar aqui em Porto Alegre. Esse é um exemplo. E também é possível fazer geração compartilhada, fazendo cooperativa, um consórcio de várias casas, prédios. Tem uma série de regras aí que tem que seguir. E isso é uma coisa que começou a funcionar bem. Então, começou em 2012, continuou depois em 2016 com essa mudança de regra. O tempo também, antes era 3 anos, agora o tempo é 5 anos. Ou seja, produzida uma energia, eu posso consumir aquela energia que eu tinha produzido em determinado momento, não precisa ser no dia seguinte, eu posso consumir, tem um prazo de 5 anos para consumir essa energia. Então, isso facilitou, mas aí vem a pergunta. A energia produzida na cidade, seriam os telhados das casas suficientes para produzir energia suficiente para o consumo da própria residência? Então, foi feito um trabalho na EPE sobre o consumo de energia, utilizando o consumo de energia normal das residências. E aqui, esse mapa mostra que em qualquer lugar do Brasil, o amarelo é o pior, ele mostra 140% a 200%, significa que nas cidades o telhado das casas, mesmo considerando que apenas 30% seriam úteis e tal, porque tem sombra, né, seria o dobro do que é necessário. Ou seja, em qualquer cidade do Brasil, claro que se houvesse uma quantidade muito grande de módulos instalados, a produção de energia seria maior do que a consumida pelas próprias casas. Não individualmente em cada casa, mas na média da cidade. É claro, ninguém está pensando em fazer isso, porque isso seria complicado, porque essa energia só é gerada durante o dia e muita gente vai consumir durante a noite. Mas é para ter um número, Então, esse tipo de estudo, ele foi feito com mais profundidade em outros países. Aqui no caso da Alemanha tem o Atlas Solar de Berlim, que mostra pelas cores aqui onde as construções têm mais possibilidade de fazer instalação. Nós também estamos fazendo alguns estudos de potencial aqui em Porto Alegre, diferentes bairros da cidade, dependendo da conformação dos prédios e tipo de sombra. Isso aí pode chegar a conclusões diferentes. E qual é o percentual de sombras que teria em diferentes bairros, e com isso se ter uma informação melhor sobre esse potencial. Mas, de qualquer maneira, em todos os casos e todos os estudos, mostra que o número de instalações em cobertura seria suficiente para produzir energia que é consumida nesses lugares. Aqui é um bairro, por exemplo, cheio com casas e edificações menores, é mais fácil de conseguir um resultado melhor. Mas, além disso, não é necessário colocar no telhado, eu posso colocar, por exemplo, numa fachada. Esse gráfico, esses números aqui, essas cores, eles mostram qual é o percentual, quanto que de relação entre o ângulo ideal e o ângulo real que vai ser instalado, quanto que se perde. Então, 1 significa que eu tenho o meu ângulo ideal. Então, se voltado para norte, com inclinação de 20 graus, 25 graus, isso aqui é para o Rio Grande do Sul, tá? Então, esse 1 aqui, toda essa região aqui, é uma inclinação ótima. Mas se eu colocar, por exemplo, na vertical, que é 90 graus de inclinação, mesmo assim eu tenho 56%, ou seja, vocês podem ver que qualquer orientação na parede de um prédio, na vertical, eu teria, se não houver uma árvore na frente fazendo sombra, eu teria mais de 50% da energia produzida. Ou seja, colocando o dobro de painéis, eu também teria atendido a mesma coisa que eu poderia ter num telhado. E, dessa forma, é possível fazer várias instalações. Esse aqui é um exemplo de lugares onde se pode instalar. Aqui, instalações em diferentes ângulos, num prédio, pode ter vertical, em vários lugares é possível fazer instalação. Aqui é um exemplo de uma fotografia, né, tirei da internet também, que não é aqui no Brasil,
mas que seja uma fachada com módulos fotovoltaicos. Alguém pode achar feio, outros não sei, isso depende de cada um também, mas é possível e viável fazer isso. Da mesma forma, isso aqui também é fora do Brasil, mas é aquele guarda-corpo que tem com células fotovoltaicas produzindo energia no próprio prédio. Então, são várias aplicações existentes. Tá, agora já estou aqui finalizando. Isso aqui é um gráfico da EPE, que está mostrando o plano da expansão da energia para 2026. Tá? Isso aqui foi feito em 2017, o ano passado, e aqui está mostrando que a previsão que eles tinham para 2018 já furou, porque já tem hoje muito mais do que estava previsto em 2017 para 2018. Isso que 2018 não terminou ainda. Então, esse sistema de utilização de módulos fotovoltaicos está aumentando bastante. E isso significa que mais adiante a gente vai ter pelo menos o que essa previsão está dizendo de ter mais potência. Aonde se distribui essas instalações pelo Brasil? Esse aqui é o gráfico agora de setembro, com dados tirados da ANEEL. A ANEEL publica, vocês entrando na internet conseguem ver qual é a produção. Nós já estamos com... Aqui em Minas Gerais é que tem maior produção de energia elétrica produzida em geração distribuída, tá? Que é basicamente só fotovoltaica, tem um pouquinho de outras coisas, biogás e tal. Mas aqui, então, o Rio Grande do Sul está em segundo lugar. Apesar de ter uma radiação solar um pouco menos importante, as pessoas estão interessadas e estão fazendo instalações. Então, o Rio Grande do Sul é o segundo estado, o terceiro é São Paulo, e tem aqui 56 megawatts elétricos instalados em potência. A EPE faz uma previsão, isso aqui é mais velho, isso aqui é de 2014, mas estava prevendo o aumento da fotovoltaica em geração distribuída, se fosse políticas novas e um tipo cenário otimista, chegar a 9% de toda a carga do Sistema Interligado Nacional, isso quer dizer, 9% de toda a energia elétrica do país produzida nos meios urbanos com fotovoltaica. E alguém pode achar, puxa, mas isso é talvez uma previsão exagerada. Mas eu digo que não, porque se olhar esse outro gráfico, da mesma época, a previsão para 2023 mostra esse gráfico aqui, que isso segue até 2050, para chegar àqueles 9%, mas olha aqui, em 2018 estava previsto menos de 100 e nós já estamos aqui. Eu não quero dizer que isso vai seguir para lá, mas é que a coisa está acontecendo, a coisa né? Essas instalações estão acontecendo. Então, eu acho que se pode usar essa previsão, pelo menos, de que o percentual pode chegar perto, em 2050, perto de 10%, e não pode passar muito disso, porque energia solar não deve ser usada para 90% da energia do país, deve ser usada tipo 10%. Os países que mais têm energia solar têm tipo 7% da energia produzida com energia solar. Apesar de que tem uns teimosos ali que estão agora produzindo baterias para botar no sistema fotovoltaico e também utilizar energia de noite. E daí, bom, aí veremos se a coisa muda. Então, é isso aí. Obrigado.